Olá, sou Silvana, professora de matemática. Vou comentar as propriedades de potência. Quando temos potências de bases iguais, no produto dessas potências, a gente mantém a base e somos expoentes. Sempre que for uma divisão de bases iguais, a gente conserva a base e diminui os expoentes. Já quando é uma potência de uma potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Bom, podemos pensar também se as bases forem diferentes. E um detalhe, a gente pode fazer tanto nesse sentido daqui para cá, como daqui para cá. Bom, se a gente for da esquerda para a direita, a gente pode pensar como se fosse colocar um fator comum em evidência. Esse fator comum seria o expoente, o m. Então, como o m é a potência do A e a potência do B, a gente pode manter o produto de A por B, ambos elevado a m. Assim como na divisão de bases diferentes. Como a potência é a mesma, a gente mantém as bases aqui e eleva ao m, como se também fosse um fator comum para essas duas potências. Detalhe muito importante, isso só é possível por conta do produto e do quociente aqui da divisão. Para soma e subtração, isso não é possível, não funciona. Quando a gente tem uma fração de bases diferentes e está com um expoente negativo, a gente pode fazer com que esse expoente torne-se positivo, invertendo a fração. Ou seja, o que era numerador passa a ser denominador e o que era denominador passa a ser numerador. Só para lembrar, todo número elevado ao expoente 1, ele é o próprio número. E se ele tiver elevado a zero, ele vai ser 1. Isso a gente já vai justificar na sequência. Primeiro vou pegar alguns exemplos aqui das propriedades de potência para a gente ver como elas funcionam. Então, exemplo. Se a gente fizer, por exemplo, mais 4 elevado ao quadrado, vezes mais 4 elevado ao cubo. Um detalhe, eu coloquei o mais aqui para dar uma ênfase que o número é positivo. Caso eu não quisesse colocar esse mais, não teria problema, porque a gente subentende que o fato de não ter nenhum sinal na frente, o número é positivo. Aqui, se eu for reduzir a uma única potência, eu vou fazer o seguinte, como as bases são iguais, eu vou manter a minha base e vou elevar a soma dos expoentes. Sendo assim, eu vou ter mais 4 elevado a 2 mais 3, a quinta potência. Então, reduzi a uma única base, um expoente só também. Posso fazer com um número se ele for negativo, sem problema algum. Então, menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7 ao quadrado. O fato de não estar sendo mostrado expoente aqui para esses menos 7 é como se fosse o expoente 1. Ele fica subentendido. O fato de não ter, considera-se que seja 1. Então, assim sendo, a gente vai manter a base, que é o menos 7, e vamos elevar a 1, mais 1, mais 2. Assim sendo, teremos o menos 7 elevado a 1 mais 1 são 2, mais 2, a quarta potência. E a gente deixa assim porque, mais uma vez, só para reforçar, eu estou reduzindo a uma só potência. Se eu pegar na divisão, eu posso fazer, como exemplo aqui, ó, menos 2
elevado à quarta potência, dividido por menos 2, elevado aqui. Como não tem nada, eu considero que o expoente seja 1. Assim, a gente reduzindo a uma única potência vai ter o menos 2 elevado a 4, como é divisão, eu passo a ter menos o 1. Isso vai ficar menos 2 elevado a 4 menos 1, 3. Ah, Silvana, e se eu tivesse, por exemplo, mais 3 elevado ao quadrado, divididos por mais 3 elevado a 7? Bom, é uma divisão. Sendo uma divisão, a gente conserva a base e diminui os expoentes. 2 menos 7. Nesse caso, eu vou ter mais 3 elevado a 2 menos 7 menos 5. Se pedir para reduzir a uma só potência, a gente vai deixar desse jeito. Agora, se pedisse para calcular, a gente pode melhorar um pouco mais, porque nesse caso o expoente deu um valor negativo. E a gente pode usar essa propriedade aqui. Se o expoente for negativo, eu posso inverter a fração e tornar esse expoente positivo. Se dissesse, reduza uma só potência de expoente positivo, então eu poderia fazer o seguinte: isso aqui é a mesma coisa que, se eu estou pensando em 3, o inverso de 3 é 1/3, e esse expoente vai ficar mais 5. Se pedisse para resolver, eu só resolvo aqui a potenciação normalmente, como sempre se faz. Agora, se eu tiver, por exemplo, mais 5 ao quadrado e elevado ao cubo. Nesse caso, eu estou tendo uma potência de uma potência. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o mais 5 elevado a 2 vezes o 3. Ou seja, mais 5 elevado à sexta potência. Se eu tiver, por exemplo, uma divisão, e essa que eu considero uma das partes mais legais, que é a justificativa de uma das propriedades, por exemplo, podia ser qualquer base aqui, eu vou pegar menos 8 porque eu quis. Menos 8 elevado ao quadrado, dividido por menos 8 elevado ao quadrado. Primeira coisa, como isso aqui é exatamente igualzinho a isso, já me diz que vai dar 1. Porque, por exemplo, se eu tiver 2 dividido por 2, dá 1. 53 dividido por 53 vai dar 1. Qualquer número dividido por ele mesmo vai dar 1. Mas usando a propriedade de potência que a gente tem aqui da divisão, que diz que na divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e diminuo os expoentes, se eu aplicar para cá, eu vou ter menos 8 elevado ao quadrado menos o 2, porque conserva a base e diminui os expoentes. Olha só, isso aqui vai dar menos 8 elevado a 0. E por conta de isso aqui ser exatamente igual a isso, e na divisão, como uma coisa igual a outra dividida vai dar 1, isso vai dar o valor 1. Justificando esta propriedade aqui, que todo número elevado a 0 vale 1. Sempre. Isso justifica o estudo das potências
de vídeo anterior, onde eu comento que a gente vai pressupor essa informação aqui que seria justificada agora. Então, aqui eu estou justificando potências de mesma base quando dividida, se os expoentes forem iguais, vai dar 1. Perfeito? Ah, Silvana, mas como assim? Ó, eu vou fazer até um detalhe aqui. Se eu pegar o menos 8 ao quadrado, divididos por menos 8 ao quadrado, o fato disso aqui, em cima, no numerador, ser igual ao denominador, isso vai me dar 1. E que justifica esta informação aqui. Perfeito? Se a gente for fazer esses exercícios, a gente pode também trabalhar com a parte algébrica. Vamos fazer de conta que eu tenha x ao quadrado vezes x. O fato de não ter nenhum expoente nessa variável x, considera-se que seja 1. Assim sendo, eu vou ter x ao quadrado, o vezes me implica numa soma, então isso vai me dar mais 1. Então, isso vai ficar x ao cubo. Assim como, se eu quisesse mostrar o x, vamos pegar aqui x na quinta, dividido por x na quinta, a gente já sabe que como os dois valores são iguais, o resultado é 1. Mas a gente poderia marcar x 5 menos 5, que vai dar x elevado a 0, que vai me dar 1. Correto? Vamos dar uma olhadinha em atividades que envolvem a potência de bases diferentes, aplicando a propriedade distributiva. Qual seria a propriedade distributiva? É essa daqui. Lembra que eu falei que eu posso usar daqui para lá como daqui para cá? Quando eu estou olhando nesse sentido para cá, é como se eu distribuísse esse expoente para o A e para o B. Por isso que ficou dessa forma aqui. Alguns autores, inclusive, escrevem essa propriedade inversamente do que eu escrevi. Primeiro isso e depois isso. Mas tanto faz, a gente pode escrever tanto daqui para lá como daqui para cá. Isso independe. Então, vamos dar uma olhadinha num exercício. Por exemplo, menos 4 vezes mais 7, e isso tudo elevado ao quadrado. Como a gente resolve isso? Eu vou fazer a distributiva da minha potência. Esse 2 vai ser distribuído tanto para o 7 quanto para o menos 4. Então, vai ficar menos 4 elevado ao quadrado vezes o meu 7 elevado também ao quadrado. Se pedisse para arrumar as potências, ficaria assim. Mas se eu digo calcule, então eu vou elevar os valores e vou resolver as potências. Então, como a gente já viu num vídeo anterior, que falava da potência dos números inteiros, o fato de eu ter menos 4 elevado a um expoente par vai me dar um número positivo. Então, isso aqui vai ficar mais 16, porque 4 ao quadrado é 16. Porque seria 4 vezes o 4. Vezes o 7 ao quadrado é o 7 vezes o 7, que dá 49. Como o expoente também é par, ficaria também positivo. Vamos dar uma organizadinha aqui, vamos usar parênteses, para ficar mais bonitinho. Então, agora, eu posso pensar que no produto de mais vezes mais, vai ficar positivo, e 16 vezes o 49, se a gente efetuar a multiplicação, a gente vai obter 784. Vamos fazer um outro aqui, mas aí esse aqui eu quero só deixar indicada a potência. Não quero resolvê-lo, porque vai ficar um número extremamente grande, que seria o meu
5 vezes 5, e esse 5 aqui é elevado à quarta potência, e tudo elevado à quinta potência. Nesse caso, eu estou fazendo bases iguais. Aqui não, aqui eram bases diferentes. Tenho duas formas de trabalhar. Ou, primeiro, eu distribuo as potências, ou resolvo primeiro o que está dentro do colchetes. Particularmente, eu prefiro fazer primeiro o que está dentro do colchetes. Eu acho que fica mais fácil. Mas nada impede de fazer a distributiva e depois organizar. A gente pode fazer das duas formas para vocês verem que tanto faz. Então, assim, primeiro resolvendo o que está dentro do meu colchete. Lembrando que, se aqui não tem nada, é porque o expoente é 1. Então, ficaria o mais 5. Como aqui é um produto, eu conservo a base e somo os expoentes. Isso vai ficar mais 5. Isso aqui vai ficar 5, porque 4 mais 1 dá 5. E isso elevado à quinta potência. Como eu tenho uma potência de uma potência, eu vou manter a minha base e vou elevar um pelo outro fazendo o produto. 5 vezes 5 dá 25. Porque aqui eu faço uma multiplicação, né? Porque potência de potência eu faço vezes. Agora, essa é uma forma de fazer, resolvendo dentro. A segunda forma pode ser distribuindo esse meu expoente para o 4 e para o 1. Como ficaria? Eu vou fazer assim só para a gente saber que é uma outra forma de fazer. Nesse caso, mantenho os colchetes, vai ficar o mais 5, 5 vezes 1. Deixa eu só deixar arrumadinho aqui para ficar mais fácil de entender. Vezes mais 5 elevado a 5 vezes o 4. Isso quer dizer que eu vou ter mais 5, 5 vezes 1 é 5, vezes mais 5, 5 vezes 4 dá 20. Como eu tenho um produto de mesma base, eu conservo a base e vou somar os expoentes. 5 mais 20, 25. Isso quer dizer que tanto faz se primeiro resolver dentro do colchetes, vai dar 5 elevado a 25, assim como eu distribuir o meu expoente, fazendo um produto de potência aqui, vai também dar 5 elevado a 25. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso ficou alguma dúvida, é só escrever nos comentários. Muito obrigada e até um próximo.